no Facebook dela e ele ficou que ela estava sendo aliciada por um homem para trabalhar como prostituta e pelo Facebook ela pegou as senhas, conseguiu a senha e viu as conversas todas desse cara e realmente ela fugiu para trabalhar como prostituta que semana passada eu consegui identificar esse homem e agora o inquérito vai ter uma conclusão, porque até então tinha o nome dele apenas no Facebook, podia ser um nome fictício, mas eu consegui identificar ele semana passada. E agora ele vai responder exatamente por esse crime. Mas e a menina? Não, ela depois acabou retornando para a mãe, mas chegou a trabalhar como prostituta. Então não foi por vontade própria, em parte? Ela foi Sim, ela foi aliciada. ela... Foi aliciada e já é um crime, que é exploração sexual de adolescente, é crime gravíssimo. E aí ele vai responder por esse crime, porque ele em contato com ela, em conversas pela internet, chamou ela para ir morar. E a mãe, através dessas conversas, conseguiu imprimir todas as conversas, trouxe até a gente, e a gente conseguiu identificar esse cara, e ele é um aliciador de prostituição. É que não é de onde? Tenho que ver, então tenho que consultar, que eu me lembre. Não, porque além de onde até anterior. Eu preciso ver. E até a partir de que idade o jovem tem o direito? Como assim? Eu estou querendo dizer? A partir de que idade ele pode dizer, não, eu consenti, e não é mais concedido de Depois de 14. Depois de 14. Para sexo sem ser de prostituição. Né? Sexo consentido. Né? Menor de 14 é estupro de vulnerável. Ainda que seja 13 anos, eu quis fazer, não. Então, aliciamento para de 14. Não, a prostituição até os menores de 18, mas eu digo para o sexo consentido. A gente tinha separado essas perguntas, porque o nosso vídeo tem um tempo limitado até 10 minutos. Então a gente não pode ir muito além. A faculdade onde? Qual é? É no FIO. Onde é? É na São Domingos, né? É na Câmara Vermelha. Vamos lá, Marco, eu vou lá um dia. Então, claro, se puder, acho que até no dia da apresentação. Clarissa, foi o que eu falei com ele. Você tinha falado que primeiro fazer as perguntas ele ia vendo o que quer responder. Você é redundante, mas só. Então, aí. Se puder. Agora para poder gravar. Porque antes foi pra ver o que podia ser falado e tal. Tem alguma coisa que o senhor acha melhor não perguntar? Por exemplo, quando eu perguntei do não combate, mas Prevenção. Prevenção de crimes de ódio é outra coisa, não tem. O da pedofilia, sim, com certeza. Isso que eu falei do ódio é você. Aí não tem, aí é realmente identificar os sites, as pessoas que praticam isso, não tem como prevenir, né? A pessoa, mesmo que um site seja derrubado, acaba criando outro não. Mas, por exemplo, se o cara postou uma frase racista, ele é considerado racismo, pode? Sim, injúria racial. Injúria racial. Recentemente, vou enxertar o trabalho de vocês aí, que viu um jornalista da Record, foi condenado por injúria racial, que ele comentou no blog dele sobre foi aquele Paulo Henrique Amorim, você viu? Aí tem aquele repórter da Globo, que é um negro que para sempre no lado da Globo, que fala de política, esqueci o nome dele. E ele, só no internet da PCB, ele foi só essa semana aí, que ele foi condenado a pagar uma indenização, porque ele escreveu alguma coisa, aquela história de preto, de algo branca, mas que não sei o que, não me lembro mais exatamente qual o conteúdo que eu falei. Ele foi condenado por injúria racial. Aí você vê que caracteriza, quer dizer, a internet, foi pelo blog, sei lá o quê, é o meio, mas o crime é o mesmo. Se ele tivesse falado em público, na rua, para ele, ou se ele fala pela internet, o crime é o mesmo, entendeu? Outra coisa, o que caracteriza, por exemplo, muitas vezes eu vejo que uma expressão como essa, de alma branca, uns caracterizam como racismo, outros não, negros mesmo. Olha só, isso é uma grande dificuldade. Em geral, a polícia vai fazer o registro, vai investigar e vai
até concluir o inquérito, mas quem vai dizer isso, se é ou se não é o juiz. Porque realmente algumas coisas, aí você vai ter conflitos, como por exemplo, liberdade de expressão e outras coisas. Né? Parece que uma vez teve também um questionamento, né? Porque o Dia da Consciência Negra, aí alguém teria comentado, por que não tem o Dia da Consciência dos Brancos? Aí acharam que isso era racismo. É muito complexo, a gente tem que tomar um grande cuidado para falar sobre esse tipo de coisa, porque gera esse tipo de questionamentos e quase sempre a história do politicamente correto, às vezes você vai entrar nessa discussão e não vai conseguir chegar a nada. Então, se puder repetir, desculpa, mas para poder gravar. O procedimento que é seguido quando é determinada uma ocorrência de crime de ódio ou pedofilia na internet. Olha só, são duas coisas distintas, né? Sim. Até a forma de investigação é completamente diferente, mas vamos lá. A gente fala de um e depois fala de outro. Sim, por favor. Em relação ao crime de ódio, o que é feito? Com relação a esses crimes, todas as motivações, né? A gente tem no Código Penal o artigo 140, parágrafo 3º, que é toda vez que a injúria tiver, no caso específico, motivação de raça, religião, essas coisas. Então isso precisa de uma investigação, em geral com apoio técnico, às vezes até da Delegacia de Crimes contra a Informática, para identificar os sites onde existam essas colocações desse tipo. Não há como prevenir, há como a polícia identificar e localizar os responsáveis pela divulgação e pela expressão desse conteúdo caracterizando o ódio. Entendo. Então, foi definido, a polícia seguiu, determinou que a motivação era agressão, né, crime de ódio, e a partir daí, chegou para uma delegacia. É feito o quê? A Polícia Civil tem a função de investigar os crimes, ou seja, após o recebimento de uma notícia de um crime, ela vai iniciar a investigação para apurar todo o fato e determinar a autoria, ou seja, apurar aquele crime, todas as circunstâncias que existem naquele crime e tentar determinar a autoria, dizer, o crime aconteceu dessa forma e o autor é esse ou essas pessoas. Então essa é a função, a atribuição da Polícia Civil, uma atribuição constitucional, que é investigar as infrações penais. Então, em relação à pedofilia na internet, como é? Pedofilia. Caso grave, enorme comoção em todos os casos que são detectados. Então, com relação à prevenção, muito importante é a atuação dos pais ou os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Senhas e existem até programas específicos que fazem monitoramento de todo o conteúdo que seja digitado no computador, e eu acho que é muito importante a utilização dessas ferramentas pelos pais, os responsáveis, para saber. A criança e o adolescente às vezes não tem a capacidade de discernimento suficiente para saber os riscos que estão numa internet que é uma janela aberta para o mundo e que pode levar a contato com pessoas, inúmeras pessoas boas e algumas delas ruins, que possam lhe causar mal, e em especial com relação a crimes sexuais. Os pedófilos costumam utilizar a internet para tentar contactar com crianças e adolescentes, para tentar satisfazer esse desejo absurdo. Sim. Supondo que houve um caso de pedofilia, chegou até a delegacia. Como a delegacia age? A partir da notícia, a gente vai tentar obter dessa pessoa que está noticiando, em geral os pais, todos os elementos que possam ajudar a polícia a apurar todo esse crime e tentar determinar a autoria. É lógico que a internet, muitos nomes fictícios e tudo, mas a gente tenta, através da nossa perícia, até da delegacia especializada, a
tentar identificar esse autor através de rastreamento para tentar chegar à autoria desse crime. Tem mais alguma pergunta que a gente deveria fazer? Não, só isso que foram surgindo. Porque já surgiram várias questões. A gente vai ter que editar, então... Você volta aí 200 vezes. Né? Eu acho que seria basicamente isso. É que dia vai ser a apresentação para vocês? Entra! Eu não me lembro. Eu achei presa. Olha só, eu quero fazer o RO. Fiquei presa no banheiro, secar sempre. Ele faz banho aqui. Já foi com aquela ponta de vidro que a gente não fica, não é mais verdade que eu sou lá.